a ser gostoso, mas é proibido. Escondidinho é tão bom, me dá um fecha na parede de um jeito atrevido. E outras cositas também, o pedido que ele dá sempre sou eu que acho. Boa noite, estamos de volta com mais um podcast Outras Cositas com Soraya Maia. E hoje o programa da série OVNIs, o retorno, com o meu querido Mauro Baeri. Seja muito bem-vindo novamente, Mauro. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Soraya. Novamente agradeço pelo convite. E vamos dar continuidade à nossa conversa, né? Com certeza. De onde paramos e vamos continuar. Com esse assunto interessantíssimo, modéstia à parte, me interesso demais, viu? Eu gosto muito de tudo. Essa coisa do mistério, é verdade, não é, né? Me fala uma coisa, vamos começar falando sobre teletransporte, que é um assunto, né? Sim. Existe... Fascinante. De pessoas não, né? Bom, eu não tenho, a minha formação é no direito, né? Não tenho formação técnica na área de exatas, mas... Sua formação é no direito. né? Advoguei por alguns anos, atualmente sou funcionário público. Mas eu entendo que o teletransporte existe, porque o que eu já li a respeito, eu sei que laboratórios avançadíssimos, né, no nosso planeta, né, de países bem desenvolvidos, eles já conseguem fazer o teletransporte de partículas, ou micropartículas, né? É mesmo? Né, assim, a gente sabe, o átomo, né, mas coisa material? Sim, sim, coisas materiais, só que assim, o átomo é dividido em prótons, nêutrons e elétrons, existem fótons, né, que são os da luz, né? Então eu sei que algum tipo de micropartícula, não vou saber qual dessas, já houve o teletransporte com sucesso. E isso faz a gente vislumbrar que no futuro, não sei se próximo ou bem distante, o ser humano vai atingir essa tecnologia, não tenho dúvida. Sim, porque são tantas coisas que, se a gente for para fazer um comparativo aqui, anos atrás, o celular, quando a gente tinha aquele tijolão ainda, né? Quem iria imaginar que a gente ia conseguir uma comunicação, né? Um aparelho assim, solto, sem seu perfil? Sim, imaginar a gente seria difícil, mas a gente via alguns filmes e alguns programas, né? Como, por exemplo, o famosíssimo Jornada nas Estrelas, que é fascinante, porque ele antecipou várias coisas, não só da tecnologia, como também do contato com extraterrestres, né? Não, fora de série. Aliás, eu quero te perguntar isso aí. Você vê, o Jornada nas Estrelas deve ter uns 30 anos, pelo menos, pelo né? menos. Por aí. E eu assistia, e eu lembro como se fosse hoje, o Mr. Spock lá e todos eles, Sim. O Capitão Kirk, na nave se transportando, eles, né? Saem da nave já para outro lugar. Como é que de onde eles tiravam essas ideias? Será que foi sonho do autor, do escritor? Como é que, né, chegaram a isso? O que eu penso é o seguinte, é óbvio, você tem sempre a imaginação, né, dos grandes produtores, dos roteiristas, mas eu acho que tem muito de intuição. Eu acredito muito nisso de intuição, principalmente, eu acho assim, eu tenho o meu lado pesquisador, tentando ter uma linha científica, mas eu tenho aí pelo menos uns 20% do meu lado esotérico ou místico, então eu acredito muito nessa questão das influências. Assim como eu acho que um seriado como esse vem sob influência, né, da pessoa ter essas ideias, seja por sonho ou por intuição. Ou alguém realmente viu alguma coisa, né? Também. E também fruto de pesquisas, porque, né, mesmo há 40 anos atrás já tinham inúmeros relatos de avistamentos, de contatos com outros seres, então eles tinham também, embora fosse mais difícil, material de pesquisa. Né? Então eu acredito muito, assim como eu acredito que esses filmes de terror pesadíssimos também são escritos através de influência, né? De intuição, mas vinda de um outro lado, né? Sim, digamos. É verdade. Nossa, é muita coisa, gente. Bom, um fato não estamos sós. Não, de jeito nenhum. E não é de hoje, pode ter certeza. É verdade. A gente chegou a conversar sobre o ET de Varginha num outro programa. Isso aí, você tinha me dito, né? Tem um videozinho de 30 segundos. 35 segundos, isso veio a público faz pouco tempo, porque de vários pesquisadores, um dos principais, que estava desde o começo, escreveu um livro sobre o caso, é o Vittorio Pacatini. O Vittorio Pacatini se dedicou tanto e depois sofreu tanta pressão que ele se afastou da pesquisa ufológica por uns 18 anos. Nossa. E voltou aí faz uns 2 anos, né? Eu participei de um programa com ele, eu estava presencialmente no estúdio lá em São José, e ele e o outro pesquisador, Marco Petit, né, online,
E aí ele relatou que voltou aí uns 2 anos e ainda se sente um pouco, digamos, pisando em ovos, né? Porque ele sofreu ameaça, grampeamento de telefone, o e-mail dele sendo invadido, não entrou em detalhes, mas sofreu um tipo de um atentado na estrada, então a coisa foi pesada, ou seja, é aquilo que eu venho comentando sobre essas palestras, esse assunto que eu tenho abordado em palestras lá na região, né? É que a questão, né, do acobertamento, eles não querem. Se isso vai mudar, isso está mudando já. Só que eu acho que os fatos que eles acobertaram lá atrás, né, no caso Varginha de 1996, eu acho que eles vão continuar acobertando, negando. Por quê? Senão eles vão ter que dar explicações. Falar assim, nós mentimos. Aí começam as perguntas. Mas por que vocês mentiram? Por que vocês esconderam? Por que vocês acham que a população não pode saber? E aí começa uma série de questionamentos que ficam difíceis de serem respondidos. Então é melhor continuar, fica mais fácil continuar negando. Abafa o negócio, exatamente. Né? Você, nesse seu livro, Mauro, existem diversos relatos, né? Eu queria que você começasse a contar, porque eu sei que são vários e são interessantíssimos. Como disse, são 57 relatos. É interessante só falar rapidamente desse número, porque 57. Quando eu comecei a escrever o livro, eu pensei, vou fazer aí com pelo menos uns 50 casos, tal. Eu já tinha uns 30 e pouco anotados, eu sabia que eu conseguia pegar mais. E aí, quando eu estava com a ideia de fechar com 50, começaram a aparecer alguns outros, né? Eu não quis deixar de fora. E aí, só que também começou a gerar uma certa ansiedade, já vinha uns 2 anos escrevendo. Aí, quando chegou o segundo semestre de 2021, eu falei, não, agora eu tenho que publicar. E aí eu fechei com 57, porque eu estava com 57 anos em 2021, né? Eu falei, não, então 57, eu gostei do número, vou encerrar com 57. E deu certo, deu sorte. Deu certo. E aí são relatos, assim, bem variados, né? Porque eles são da região, mas assim, por exemplo, o primeiro, até fiz uma anotação aqui, porque, né, tem muitos relatos que eu peguei depois de ter publicado o livro e tal, então eu começo a ter que reler o meu livro para até relembrar alguns detalhes, né, quando eu for contar. Até anotei aqui, então vamos lá, né? O primeiro relato que tem no meu livro, ele aconteceu, eu peguei o relato em 1995 em Gramado, embora eu só tenha começado a pesquisar mais seriamente em 2011, né, eu comentei no outro programa que eu sempre gostei muito do assunto. E em 1995 eu estava no Rio Grande do Sul, em férias com a minha mãe, né, a dona Érica, a gente passeando, férias mesmo, e fiz amizade com um grupo de pessoas no hotel, nós estávamos. E uma das pessoas era um músico. E aí eu comentei sobre o assunto, tal, ele brincou, deu risada, eu falei, não, o negócio é sério. Eu falei, não, eu tô brincando, eu sei que é sério porque eu tenho um amigo que viu. No dia seguinte ele me apresentou esse amigo dele, iam tocar juntos no hotel. O amigo dele era um saxofonista e percussionista, o Paulinho Latavelha. Né? Faleceu já há alguns anos, tentei contatá-lo novamente, já deve estar uns 7 anos que ele faleceu, mas na época, em 95, ele foi um pouco reticente, mas depois contou o que ele viu na infância dele, na zona rural do Rio Grande do Sul, com a mãe dele, né? Que ele ficou fascinado e a mãe dele apavorada, começou a puxá-lo pela mão, talvez ele tivesse uns 11, 12 anos, né? E aí eu pedi para ele descrever, como já estava na hora de começar a apresentação musical dele, ele tentou ser sucinto e falou, você assistiu o filme Contatos Imediatos, Terceiro Grau? Eu falei, sim, assisti, que é um filme de 77. Ele falou, olha, assim, para tentar descrever a nave era parecido aquilo, né? Muito grande, com muitas luzes, muitas cores e tal. E quando minha mãe começou a gritar, né, me puxar pelo braço, a nave se afastou. E é aquilo que a gente comentava, né? Talvez tenha comentado antes da gente começar a gravar, a questão da capacidade psíquica deles de perceber emoções. Sim. Né? Como os animais, né? Sim, são dons que o ser humano tem e ainda não descobriu ou estão adormecidos e eu creio que vai recuperar no futuro, né? Nossa, além do avanço da tecnologia, é claro, né? É verdade. Conta mais. Vamos lá. Ó, tem um caso muito interessante. Eu vou correndo, eu anotei aqui o livro tem 57, eu anotei aqui uns 13 casos. Né? Vamos lá. Taubaté, né, interior de São Paulo, bairro do Barreiro, praticamente zona rural, 2017. Meu amigo Giovanni. Ele e a família dele, eles são produtores rurais, então eles estavam carregando um caminhão de madrugada, 3h30 da manhã, para levar para a venda. E aí a família toda, pai, mãe e 2 dos filhos, viram não uma luz, mas sim um disco voador.
ali a uns 350 metros de onde eles estavam, é o cálculo que eles fazem, viram nitidamente um disco voador, né? No livro está descrito as cores, o formato, era em forma de disco e tinha uma cúpula transparente na parte superior, né? É bem a descrição, ou seja, não é uma pessoa, a família toda, pai, mãe e 2 filhos que viram, né? Vamos lá, 1990, isso em 2017. 1995 em Aparecida, né, onde tem a Basílica, Nossa Senhora, 2 pessoas acima de qualquer suspeita, excelentes profissionais, o meu amigo jornalista Júlio Toboni, né, pessoa que eu conheço desde que a gente tinha uns 16 anos de idade, especializado em jornalismo científico, e o engenheiro do INPE, talvez agora aposentado, Ricardo Varela. Ambos foram pesquisar avistamento de UFO em 1995 em Aparecida. É um caso fantástico com abdução lá na região. Teve gente que, né, levou um susto tão grande e sumiu da região. Foi morar em outro lugar. Tá descrito no livro. 86 eu comentei que foi a famosa Noite Oficial dos OVNIs, né? Só que tem um relato de pelo menos um pouso de nave na região. Se não exatamente no 19 de maio de 86, em dia muito próximo. Entrevistei uma jovem senhora, hoje em dia deve ter uns 40 e poucos anos. Na época ela tinha uns 15, 16, algo assim. Ela viu, estava junto com o pai dela e uma amiga que era mãe de 2 gêmeos, né? 2 crianças pequenas. E é interessante que ela descreve, né? Estive na casa dela junto com um colega do grupo, né? Quando eu estava fazendo essas pesquisas. Ela descreve a aproximação da luz, né? Depois o que ela vê, quando pousa, quando vai embora, a reação do pai dela e da amiga dela, né? Ficaram assim assustados, extasiados, falando coisas do tipo, é a volta de Jesus, é o fim do mundo. E aí isso talvez explique o que aconteceu depois, tanto com o pai como com a amiga dela. Perderam completamente a memória. Nossa. Poucos dias depois ela foi comentado o caso, né? Quando começou a sair o noticiário na televisão, que era justamente sobre a Noite Oficial dos UFOs, né? Por isso que era ou no mesmo dia ou muito próximo, né? Só que o dela foi de dia, não foi de noite. E aí o pai dela simplesmente não lembrava. Filha, do que você está falando? Apagou completamente a memória. Nossa. Ela foi conversar com a amiga dela, também não lembrava. Isso tem uma explicação, que é justamente a questão emocional. Um dos motivos que eles apagam a memória desses contatados, alguns deles, é falta de condições emocionais de assimilar a experiência. Sim. Alguém que está vendo uma luz se aproximar, começa a falar em a volta de Jesus e fim do mundo, nossa, é que ainda não tá pronto para essa experiência. É verdade. Né? Isso eu já escutei outros relatos no evento que eu estive em Santos em 2016, da revista UFO só sobre contatados. O rapaz, se não me engano, do Pará, ele conta um relato muito parecido. Ele estava com outras pessoas e perderam assim quase toda a memória. Eles só lembravam da luz se aproximar e a luz ir embora. E também por quê? Um com muito medo e o outro muito extasiado. Aquela coisa de venerar, nossa, que coisa magnífica e tal. Então, esses visitantes, esses, digamos, irmãos cósmicos, né? E são irmãos, né? Porque fazem parte da criação de Deus. Uhum. Até esses 10% aí dos, digamos, malévolos, né? Eles não querem ser nem temidos nem adorados, né? Uhum. O que eles querem é que o ser humano entenda, né? Com o pé no chão, que nós não estamos sós, é isso. A partir da hora que você entender essa realidade, você pode até não se interessar pelo assunto, mas você já sabe que existe. E quem se interessar, vai pesquisar de forma isenta, né? Sem adoração, tentar não temer, embora alguns fatos sejam um pouco assustadores. O nosso mundo é assustador, né? Então não adianta, né? Mas continuando, vamos lá. Então, nesse caso, teve a perda de memória, que é um dos episódios que existem, né, da ufologia. Estive pessoalmente um pouco mais longe, não pesquisei só no Vale do Paraíba, estive em Macaé, no Rio de Janeiro, que eu vi pela internet, é um caso sobre contato e cura de doença grave. Isso eu ia te perguntar, vários relatos sobre curas, né? Tem vários. Esse assunto me interessa em sobremaneira, posso dizer. Né? Interessa muito, eu tenho pesquisado bastante isso, e tanto é que eu tentei com pesquisadores da região, foram muito simpáticos, solícitos, mas não fizeram o que eu achava que devia ser feito, né? Que é realmente sentar com a pessoa para conversar. E aí eu estive lá, fui em Macaé,
né? Fui para Macaé, tem que ir até o Rio de Janeiro, depois até Macaé são mais 3 horas de ônibus a partir do Rio de Janeiro. Cheguei lá no sábado de manhã, muito calor. Fui primeiro conversar com o senhor aposentado, que era o meu contato na região, e aí ele me levou até o Sérgio, que é abduzido e contatado desde a adolescência. E ele conseguiu contar? Ele conseguiu contar, é uma pessoa assim fantástica, muito legal, é uma pessoa assim com pouco estudo formal, digamos, mas muito inteligente, né? E contou todos os contatos que ele vinha desde a adolescência dele, acho que começou até em Minas Gerais, né, porque ali é mais ou menos perto. Nossa, ele teve mais de um? Sim, desde a adolescência. Nossa, ele escreveu, né? É difícil saber, Soraya. Algumas pessoas, né, nunca viram nada, outros viram uma pequena coisinha, outros viram algumas vezes, e alguns têm uma sequência de relatos de avistamento e contatos, não se sabe exatamente o motivo. Aliás, existe uma teoria, né? Para quem acredita em reencarnação, a teoria é que as pessoas que têm bastante contato é porque elas já vinham com uma espécie de contato com esses visitantes em encarnações anteriores. Isso é difícil de comprovar, mas uma coisa é fácil de comprovar. Às vezes a sequência inteira da família, por exemplo, o autor do prefácio do meu livro, né, o colega pesquisador, o Ricardo Gedo, ele conta de contatos da parte da família da mãe dele. Vinha desde a bisavó dele, por parte de mãe. Nossa. Então, diz que até o Chico Xavier teve uma experiência, né? Exatamente. E não foi positiva, mas demonstra. Mas por quê? Não foi pelo seguinte, ele com aquela intuição dele, né, com toda aquela capacidade dele, né, a mediunidade, ele sentiu que a energia não era boa. E nesse instante o Emmanuel, né, o guia dele, se aproxima, aparece e fala, ó, Chico, pode rezar que não é coisa boa. E ele descreve como um ser de uns 3 metros de altura, Nossa. muito magro, né, numa nave de determinada cor, alaranjada, se eu não me engano, e vai se aproximando. Aí eles começam, rezando e tal, aí de repente o ser desiste de se aproximar. Eu não tenho certeza, parece que leva uma vaca que estava no pasto. Isso eu não tenho certeza, só estou confundindo com outro relato, é nisso. Mas o fato era um ser que não era coisa boa. Isso ele sentiu já desde o começo, e o Emmanuel, que aparece para ele, confirma. Chico, reza que não é coisa boa. Meu Deus. Ou seja, está dentro daquele percentual dos que vêm para cá, e que eu volto a dizer, eu acredito que eles não fazem o que querem. Né? Que eles estão sendo, digamos, controlados, porque eu acredito muito nisso, que existe uma hierarquia no universo. Sim, alguém que dá ordens, né? Exatamente. As coisas às vezes parece que o nosso planeta é uma bagunça, até por tudo que a gente vê acontecendo, mas não é uma bagunça, existe uma ordem superior, né? Mas vamos lá, né? Então o Sérgio foi curado. O Sérgio, esses mesmos que ele se refere a eles como amigos, que têm aparência humana, mas com algumas diferenças pela estatura, formato dos olhos, alguma coisa, estavam com roupas diferentes do que ele já tinha visto, mas numa das crises que ele estava por causa da grave doença, o visitaram dentro do hospital de madrugada, e eu fiquei muito curioso, porque eu fui lá para pegar detalhes, né? Sim. Que método de cura que eles utilizaram, se era algum aparelho, se o tiraram do hospital, não, foi dentro do quarto mesmo. Como? Imposição das mãos. Estavam em 5 ou 6, né, desses amigos dele, fizeram aquela imposição das mãos, e aí pouco tempo depois ele estava curado. Nossa, como o nosso reiki aqui. Exatamente, coisa. eu volto a dizer aquela questão, não quero ser repetitivo, mas eles têm um desenvolvimento não só tecnológico, como de outras ciências. Então, se nós já temos o reiki e outras formas de cura, de transmissão de energias, por que eles não vão ter isso de forma muito mais avançada? Sim. Né? E o interessante é o seguinte, eu falei, mas eles apareceram, se materializaram no quarto? Falou, não, entraram e saíram pela porta. Só que, segundo eu lembro dele ter contado, eles foram vistos por funcionários do hospital no corredor, que isso era de madrugada. E aí viraram lá, fizeram uma curva no corredor, quando foram ver, já não estavam mais. E aí entra a questão da possibilidade do teletransporte, né? Nossa. Alguma vez conseguiram capturar alguma nave ou corpos de ETs? Sim, tudo indica que sim. Inclusive, né, para nós pesquisadores, isso sempre foi bem divulgado. Tem um caso famoso de 1947 nos Estados Unidos, que é o caso Roswell, né? Seria a queda de uma nave no Novo México, estado do Novo México, e inclusive saiu no jornal, né? Queda no disco voador.
problema é que foi desmentido já no dia seguinte, né? Mas a primeira notícia, que a gente considera que é a verdadeira, né? Aí o militar, um dos principais responsáveis lá pela pesquisa na região, ele foi obrigado a dar entrevista dizendo que se enganou, que era um balão meteorológico. Nossa. Sempre balão, né? Sempre balão. E como vão esconder uma nave que cai? E aí, não, o que eles fazem é cercar a região. A metodologia deles é até meio simplista, mas é eficaz. Cerca toda a região, conversa com acesso, todo mundo. né? O primeiro que viu, que era o fazendeiro lá, dono das terras lá, né, deram um cala-boca nele, seja financeiro, seja por ameaça. Ele passa a negar aquilo. Né? O militar não precisa falar, existe a questão da hierarquia, né? As pessoas sabem como funciona. Ele negou por 30 anos. 30 anos depois ele abriu o jogo. Tanto é que tem filme sobre o caso Roswell, onde tem toda a história contada. Né? Nossa. Então tem esses relatos. Inclusive agora, bem recentemente, funcionários, ex-funcionários do governo americano, da aeronáutica, do Pentágono, estão começando a abrir o jogo, estão contando. É mesmo? A minha única dúvida, Soraya, é se eles estão fazendo isso por conta própria, e eles decidiram não se calar mais, ou se de repente eles receberam isso aí como instrução. Falaram, não, agora queremos que você fale. Aparece como, né, vazamento de informação, vazamento mais, né, eu tenho minhas dúvidas se não é um vazamento autorizado. Né? Com certeza. Sim, é uma grande possibilidade, é isso. Que seja... E a intenção desses seres virem para cá são o quê? São pesquisas. Fazer pesquisas também, aprender. Soraya, veja bem, assim como as aparências deles são de N tipos, né? Os comportamentos também. Então, se os comportamentos são muito diferentes, eu diria que as intenções são diferentes. Né? A gente vê isso estudando os casos. Né? Então, por exemplo, você tem aqueles casos clássicos de abdução. O cara vai lá, pega a pessoa, leva para dentro da nave, a pessoa perde a memória quase que total, mas depois recupera, que a pessoa fica com trauma, fica com medo. Né? Imagina se uma pessoa que está andando numa estrada, ela vê uma luz, apenas uma luz, longe, pequena, e essa luz já o apavora? É possível que ela já tenha acontecido algo mais grave e aquela pequena luz a deixa apavorada. Né? Então, mas uma pessoa dessa que é levada para dentro de uma nave, paralisada, colocada em cima de uma mesa, né, examinada, tal, depois é solta, perde a memória, recupera, fica com traumas. Quem são esses visitantes? São cientistas. Tudo indica que são cientistas, são frios. Né? Simplesmente eles não dão valor ao sentimento do ser humano, né? E fazem a pesquisa que eles acham que é do interesse deles. Então, bom, agora existe outro tipo de contato. Tem um caso aqui de um rapaz em Paraibuna, né, um corretor de imóveis, né, ele autorizou até divulgar com detalhes, tem o nome verdadeiro dele no livro, Amaro, né, ele entrou dentro de uma nave. Entrou o tempo todo, é óbvio, a experiência é inédita, assusta, mas o tempo todo falando para ele, não se preocupe, não vamos fazer mal algum a você. E ele descreve que ele é dentro da nave, a nave subindo, e ele vendo, ele só não tem dúvida se era um monitor ou uma janela, digamos, ele vendo a casa dele, a rua, a cidade fica pequena, a rodovia, né, que é a Tamoios, que vai de São José dos Campos para o litoral, Caraguatatuba, né, vê toda a cidade, aí depois já está numa outra região, né, num outro lugar do espaço, né, e aí tem todo o relato. Então, quer dizer, foi no primeiro momento assustador, mas assim, é uma experiência super positiva. Quem são esses visitantes? Do tipo, o que eles querem? Uma interação com o ser humano. Né? Eles querem uma interação. Tem outro tipo de relato que ele também demonstra, acho que um outro tipo de pesquisador. Exemplo, disco voador desce lá no campo. Tá lá, estão pesquisando, estão ali fora da nave, coletando amostra de vegetal, de mineral. Aí uma pessoa vê, curiosa, tal, fica um pouco de receio e vai se aproximando. Quando essa pessoa chega muito perto, isso tudo existem relatos, por isso que a gente está contando aqui. Eles tiram lá um aparelho da cintura, disparam um raio na pessoa. A pessoa fica totalmente paralisada. Eles continuam ali fazendo o que eles estão fazendo ali por alguns minutos. Tipo, só para não serem incomodados, né? Perfeitamente, é isso. Entram na nave e vão embora. Aí, passado alguns minutos, a pessoa começa a recuperar os movimentos. Foram hostis? Não. Mas também não quiseram conversa.
não quiseram conversa. Eu comentei com você, acho que no outro programa, que eu acho que eu vi alguma coisa. E quando você vê uma coisa, a primeira coisa é medo. Eu me arrepiava o tempo todo, eu ficava arrepiada. Meu Deus, acho que é alguma coisa. E aquele medo, aquela, né? Isso é completamente normal, Soraya. O que eu falo uma vez. Em São José dos Campos, perto lá do Tênis Clube, região central da cidade, tem uma caixa d'água, que ela é uma estrutura assim, e em cima exatamente o formato de disco voador. Uma vez eu estava caminhando ali, eu parei, fiquei olhando, aí o que eu fiz? Eu simplesmente dei asas à imaginação. Né? Estava totalmente aí, consciente que aquilo é apenas uma caixa d'água, eu dei asas à imaginação. Pensei, e se fosse um disco voador? Comecei a pensar, teria o quê? 10, 12 metros de diâmetro? Está a uma altura ali de uns 30 metros? Eu comecei a imaginar, falei, puxa, deve ser assustador. Só o fato, porque naquele momento que a pessoa vê um disco voador, só está vendo um disco, não tem a princípio ameaça nenhuma, está parado ali e tal. Só que assim, naquele momento a pessoa tem certeza absoluta do quê? Esse grande paradigma, estamos ou não estamos sós? Então, se a pessoa, imagina se a pessoa tinha uma dúvida ou não acreditava, quer dizer, naqueles poucos segundos que ela estava observando, né, o panorama mental dela, o arcabouço de conhecimento já mudou completamente. Isso gera um choque. Né? Gera um choque. A pessoa tem que assimilar muito rapidamente ali toda uma mudança de conceitos, né? Tudo aquilo que ela aprendeu, né? Talvez às vezes na religião dela, no que o governo falava, né? Alguns filmes que ela teria assistido, que ela via só como ficção, ela fala, não, então isso existe mesmo. Pois é. Né? Então, é isso, não é fácil, não, o ter medo não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é saudável. Né? Ninguém deve se aproximar de uma nave pousada. Imagina se você tem um amigo que é piloto de avião a jato. Aí você vai receber esse amigo no aeroporto. Aí ele pousa o avião, a turbina está ligada, você vai lá correndo para dar um abraço no seu amigo? É verdade. Não, o que a prudência fala? Espera o seu amigo descer, desligar, né, os motores do avião, se aproximar de você, eu te chamar. Né? O que eu acrescentaria, né, no caso extraterrestre? Peça proteção, faça uma oração, siga a sua intuição. Né? Ou sai correndo. Em alguns casos, sim, que você vai fazer, que você vai falar. Né? Não existe, não é porque a gente pesquisa o assunto, a gente tem uma forma, faça isso, é isso. Sim. Não sabemos. Né? Eu chutei, digamos, esse percentual de 10% aí que não são gente boa. Né? É um pouco mais, é menos, não sei. Agora, não dá para pagar para ver exatamente, também. É uma realidade que a gente tem certeza absoluta que ela existe e a gente está estudando e tentando entender. É isso que a gente faz, né? Lendo os livros, né? Pesquisando, participando de encontros. Né? Essa minha palestra sobre o acobertamento, nossa, eu conversei aí com uns 10 ufólogos para pedir a opinião deles. Né? O que eles entendem, o porquê do acobertamento, o que está acontecendo, por quê? Para tentar fazer tem uma ideia. É verdade. Você tem mais contos aí, mais relatos de casos de curas, né, Mauro? Tem sim. Vamos lá, contar pelo menos 2 aqui, que estão no livro. Um deles é uma moça chamada Jaqueline, é o nome verdadeiro, de Taubaté. Depois eu perdi contato com ela, mas na época eu conversei com ela no shopping em Taubaté e peguei o relato. Ela teve um avistamento, uma visita de um ser do tipo Grey dentro da casa dela. Mas não era o Grey baixinho, não. O que a gente chama, né, o tall Grey, né, o Grey mais alto. Essa descrição dela, mas ela tinha só 5 anos de idade. Esse ser entrou no quarto dela. Ela ficou, obviamente, muito assustada, tinha apenas 5 anos. Ela se virou para a parede e mesmo assim é como se o ser conversasse com ela. Né? Você não tem coragem de olhar para mim? Alguma coisa nesse sentido. E esse ser tocou na nuca dela. Né? E ela sentiu dor. Sentiu dor e tal. E mais ou menos foi isso que ela me relatou. Quando eu conversei com ela, ela já tinha os seus 28 anos, mais ou menos. E aí o que acontece? Ela depois foi fazer hipnose regressiva para tentar entender, tentar relembrar alguma coisa e tentar entender o porquê dessa experiência. E o que ela descobriu através da hipnose regressiva? Que ela em outra encarnação, aí a gente vai ter que novamente, né, ver só quem acredita, em outra encarnação ela tirou a própria vida.
E por causa desse ato extremo, ela ia nascer com esquizofrenia, ia desenvolver esquizofrenia, possivelmente na adolescência. Só que isso foi, digamos, revertido ou minimizado através da atuação desse Grey que esteve no quarto dela, né? E ela contou o seguinte: olha, eu fui uma adolescente problemática, né, reconheço, mas eu não me tornei esquizofrênica. E o relato que surgiu foi isso. Quer dizer, ela foi atrás, ela, né, nunca esqueceu, obviamente, o que passou e foi atrás. Tem outro relato bem interessante que é de uma arquiteta de São José, a Adriana, também nome verdadeiro, está no livro. Ela já tinha tido alguns avistamentos e tal. Uma determinada ocasião, ela estava na casa de amigos, no apartamento, né, pessoas da amizade dela, só que ela estava com gripe, né, e estava lá no sofá. Aí tinha um amigo dela na cozinha preparando um lanche e ela ali no sofá, né, aquele garganta incomodando, meio febril, aquela moleza no corpo. Ela escutou chamar o nome dela. Daí ela perguntou, né, se foi alguém, se eu não me engano era só um amigo que estava com ela. O rapaz estava preparando um lanche. Se você me chamou? Não chamei. Ela estranhou porque ouviu chamar, né? Aí ela foi olhar pela janela. E a intuição foi lá pela janela, ela viu um objeto estranho e tal, chamou o amigo dela. O amigo dela ficou assim extasiado. Viu também. Viu também. Ou seja, não era imaginação dela. Viu que era algo fora do normal. E aí durou ali, aqueles poucos minutos, tal, o objeto foi embora. Né? Aí, passado, né, aquele momento ali de euforia, o que ela percebeu? Os sintomas da gripe tinham sumido. Nossa. Parou de incomodar a garganta, né? Sumiu aquela moleza no corpo, aquele cansaço. Né? É uma coisa simples, né? Não era daquelas gripes de derrubar a pessoa, né? Mas estava ali meio mal no sofá e sumiu. Não, incrível, nossa. Acho que tem mais umas fotos aí, né, produção? Para passar, para o Mauro comentar? Vamos ver. Posso ir lá? Tem muita coisa para... Pode ir lá, Mauro, vamos lá. Vamos ver aqui. Tem muita coisa, gente. São coisas assim inexplicáveis, né? Aos olhos das pessoas comuns, mas... Esse é um quadro, né, de, obviamente, tema religioso, pintado no ano de 1350, ano de 1400, alguma coisa assim. Se eu não me engano, o nome é a Madonna e São Giovannone, alguma coisa assim. Aí a gente vê nitidamente no canto superior direito um objeto voador não identificado. Nossa, esse é um quadro bem antigo, né? Sim, é um quadro bem antigo e é aquilo que eu sempre falo. Para alguém pintar um objeto desse num quadro, e obviamente isso já foi estudado, faz parte do quadro original, né, nada que foi feito depois, né? Não sei se vai ter ampliação, mas a gente vê nitidamente que é um objeto, né, talvez em forma oval, que emite alguns raios, e um pouco abaixo, também está um pouco difícil de ver, mas se vê uma pessoa com a mão em cima dos olhos, né, observando o objeto, e ao lado dele um cachorro olhando para cima também. Então, eu acho que o recado que o pintor quis dar ficou bem claro, né? Sensacional isso. Essa foto mostra aí uma sequência, né, de um avião sendo acompanhado por um objeto não identificado, né? O objeto está meio... não dá para ver muito bem, está um pouco dentro das nuvens, mas dá para ver bem, né, mais uma foto lá da Segunda Guerra Mundial. Os objetos, mais de um, já aparecendo de forma luminosa, né, acompanhando os aviões. Olha, essa foto aí, essas 4 luzes, tá vendo? Foi mais ou menos desse jeito que eu vi, só que as 4 juntas. Eles têm esse costume de voar em formação, e tem um fenômeno também que é extremamente interessante, muitas pessoas já viram. Às vezes as luzes se fundem. Você vê 2 luzes, por exemplo, elas se fundem numa só, ou o contrário, uma única luz se dividir em 2 ou 3 e cada uma vai para um lado diferente. Nossa. Também a foto tirada de um voo, né? O passageiro na janela, aí perto da asa, a turbina. Essa foto eu tenho dúvida, ela nitidamente é uma foto antiga, né?
Mas aquilo que eu sempre falo sobre imagens, né? Toda imagem, para a gente ter certeza que se ela é original ou não, teria que ser feito um estudo técnico, né? Eu não tenho conhecimento para fazer estudo, até porque não tenho original da foto, mas é uma foto bem interessante. Se for fraude, eu diria que é uma fraude muito bem feita, né? E sempre existe a possibilidade, né? Embora o fenômeno seja real, não tenha dúvida, mas quando você depara uma imagem, a gente tem sempre que se questionar se é verdadeira ou não. Esse caso é um caso clássico aqui no Brasil, 1958, na Ilha Trindade, que é uma ilha que fica, acho que uns 1.000 quilômetros do litoral. Um navio da Marinha Brasileira fazendo pesquisa, né? E Avistaram também. Avistaram, e teve cerca de 50 testemunhas no convés do navio. Nossa. E a pesquisa que esse navio estava fazendo não tinha nada a ver com UFOs, né? E tinha um fotógrafo profissional. Ele tirou umas 3 ou 4 fotos e uma delas é essa daí. O famoso caso da Ilha Trindade. Se eu não me engano, a fotografia é tirada no Japão. Essa parte da foto, eu lembro, a imagem inteira são pessoas num parque, né? Pessoas, famílias passeando num parque. Esse objeto em forma discoide. O interessante dessas fotos, Soraya, isso é Estados Unidos, anos 50, né? O que acontece é o seguinte, em imagens, só fazer uns breves comentários. Primeiro, às vezes a pessoa vê uma imagem com mais nitidez e por causa do tempo de exposição, né, da energia ou da luz dos objetos, na fotografia aparece um pouco disforme. Né? E também é comum o seguinte, a pessoa às vezes vai tirar uma fotografia, ela não vê nenhum objeto, depois aparece na fotografia. Por quê? As câmeras fotográficas, elas têm elas, como é que eu vou dizer? Elas captam faixas de luz de uma amplitude maior que o olho humano. Né? Então, às vezes você tira, não tem nada. Você está olhando, você está lá na praia, por exemplo, com sua família ou com amigos. Aí você vai tirar a foto da sua família e amigos. Aí depois, né, vai olhar no celular, antigamente, depois da revelação da foto, aí aparecia um objeto. Nossa. Essa foto é tirada dentro do submarino norte-americano. Essa foto é do começo dos anos 70. Ah, é o mar, né? É um mar, exatamente, tirado dentro do periscópio. Né? Então são imagens que, digamos, ficaram escondidas por muitos anos, estão sendo reveladas agora aos poucos, né? Nossa. Essa aí também é uma imagem considerada legítima pela aviação da Marinha, né? A Marinha tem norte-americana tem aqueles enormes porta-aviões, né? Então isso aí na verdade não é uma foto, faz parte de uma filmagem, né? O objeto fazendo manobras, né, impossíveis para os nossos aviões, velocidades altíssimas, e aí através do infravermelho eles captaram essa imagem. Tem essa e tem uma outra onde o objeto voa próximo ao mar e depois mergulha. Esse é um famoso OVNI em formato triangular. Isso foi muito visto na Bélgica, né? Considerada onda ufológica, ou seja, uma determinada época, um determinado lugar, aparecimento de muitos objetos. Isso aconteceu na Bélgica, final dos anos 80 e começo dos anos 90. Né? Tem gente que fala que eram objetos fabricados pelo ser humano, só que eles não tinham essa tecnologia, né? E eram objetos triangulares, mas gigantescos, enormes. Né? Hoje em dia nós temos alguns aviões, né, em formato quase triangular, tem algumas pessoas que dizem, né, que o ser humano já consegue fazer alguns desses, né, teriam, digamos, aprendido a tecnologia, mas alguns desses eram muito, muito grandes, quase certo que não eram de origem terrestre. Nossa, que incrível. Isso é do site, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, reconhecendo, né, que o fenômeno é real. Eles não reconhecem que a origem é extraterrestre, né, mas reconhecem que o fenômeno é real. Isso já é um grande avanço, porque até alguns anos, toda vez que se falava objeto identificado, falava, era o planeta Vênus, era um balão, era o reflexo não sei o quê. Hoje em dia eles reconhecem que o fenômeno existe. Você vai achar também em outros sites, né, do governo,
por exemplo, da Força Aérea Brasileira, vai ter uma página específica sobre informações de OVNIs. Né? E dentro da página, para você acessar essa parte, tem um desenho de um disco voador. Site oficial da Força Aérea Brasileira. Isso são pinturas em caverna. Eu não estou aqui com a anotação de, se eu não me engano, isso é na Itália, mas onde se vê o que aparentemente são seres usando uma espécie de capacete. Uma pintura dessa em caverna tem pelo menos 10 mil anos de idade. Nossa. Esse é aquele de 1954, na minha cidade, né, Curitiba. Esse é interessantíssimo. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha de Los Angeles. Até virou filme com esse nome, né? O que acontece é o seguinte: menos de 3 meses antes, isso aí é de fevereiro de 1942, se não me engano, 25 de fevereiro. Isso são holofotes que São holofotes, que era a né? época da Segunda Guerra Mundial. Poucos meses antes, os japoneses tinham bombardeado a famosa base de Pearl Harbor, né? Então eles estavam sob tensão, época de guerra. Aí, determinada madrugada, né, em 25 de fevereiro, vários objetos se aproximaram da cidade, foram detectados por radar. O pessoal já estava em estado de alerta e um desses objetos foi centralizado pelos holofotes, né? E foram disparados mais de 1.400 tiros, né? E aí depois descobriram que o objeto nada sofreu. O objeto nada sofreu, mesmo com esses mais de 1.400 tiros, e a versão oficial das autoridades é que era um balão. Quer dizer, balão muito resistente, né? 1.400 tiros não fez efeito. Essa é a ampliação daquela imagem, né? Então dá para ver nitidamente que é algo desconhecido que está no céu, né? Tem até esses que seriam raios, né? A pessoa tentou fazer a pintura como se fosse algum tipo de raio, energia ou luminosidade do objeto. E nitidamente a pessoa aí com a mão sobre os olhos, né, olhando para cima, e até o cachorro está olhando para cima também. Em um quadro religioso, né? Acho que foram todas, né? Ok. Beleza. Vamos fazer um intervalinho bem rapidinho, a gente já volta. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Estamos de volta com esse assunto interessantíssimo, com essas histórias fascinantes desses seres que visitam o nosso planeta há milhares e milhares de anos, diferentes épocas e diferentes lugares, né, Mauro? Exatamente. Tem até relatos como se diz, adultos que voltaram a crescer cabelo. É verdade isso? Sim, exatamente isso. São vários efeitos que são relatados nos contatados, né? Então voltou a crescer cabelo, tem cura de algumas coisas, né, doenças, cicatrização de ferimento recente, e tem algumas coisas até um pouco chatinhas, digamos. Pessoa que por algum tempo não podia chegar perto de aparelho eletrônico, que o aparelho ligava sozinho, o computador queimava. Era como se a pessoa tivesse algum tipo de radiação. Exatamente, estava meio energizada ali, alguma coisa incompatível, né? E aí durou algum tempo, né? A pessoa com algum tempo ali ficou experimentando esses efeitos, né? Incomoda, claro. Imagina, alguém que chega perto do computador, queima. E o cara tem um relato desse. Estoura que a lâmpada, a pessoa estava quase perdendo emprego, porque nenhum computador durava muito tempo, né? E aí durou uns 2, 3 meses, aí depois foi amenizando e passou. A gente ri, mas para a pessoa deve ter sido complicado. Você né? tem mais relato aí pra gente? Eu anotei alguns, né? Deixa eu ir matando aqui aos poucos. No bom sentido, claro. Vamos lá. Essa aqui é de uma pessoa que eu tenho amizade, né? Fiz amizade conhecendo na ufologia, depois ele fez o relato. Nome fictício, o senhor Benedito. Ele viu uma nave, né? Não uma luz, mas uma nave mesmo ali na obra de ampliação da rodovia Tamoios, próximo a Paraibuna. Né? Estava à noite transitando por lá. Alguma coisa chamou a atenção, ele parou, olhou, viu lá em cima de um morro, perto das obras, uma nave. Depois ele até, nesses desenhos, nesses painéis, ele identificou que achou mais parecido. Agora, o mais interessante do relato dele é o seguinte: na encosta do morro, ele viu alguns seres com um tipo de lanterna, como se estivesse fazendo alguma pesquisa na encosta do morro. E pareciam robôs. Ele descreveu sendo muito parecidos com essas bombas de combustível, né, de posto de gasolina. Nossa. Né? É a classe robótica que está descrita em livros sobre a tipologia deles, né? Tem alguns que são, assim como nós temos robôs hoje em dia, né? Já estamos começando, com certeza eles têm, né? Uhum. E vamos lá, outros casos aqui. Como tinha o Perdidos no Espaço, aquele exatamente, filme. Né? Exatamente. Né? Então, eles também têm, né? Agora, se a nave tinha tripulantes né, de carne e osso, digamos, né? Ou só robôs, não sabemos, né? Tem um caso aqui no meu livro bem interessante. Aconteceu nos anos 60. Eu conversei com a pessoa na época um pouco tempo depois da fundação do grupo, uma senhora que eu conheci numa padaria, né? Estava entregando o convite em papel mesmo, um evento ufológico, uma palestra, puxei conversa com ela e ela acabou se abrindo. Um caso que aconteceu na infância dela aqui em São Paulo, possivelmente anos 60. Ela relata o seguinte: primeiro tem a lembrança dela e a lembrança da mãe dela, né? A mãe dela estava na sala, no sobrado, e ela no quarto. Aí de repente a mãe dela começa a escutar a filha gritar, né? Começa a gritar, tal, e a mãe dela sobe a escada correndo, abre a porta do quarto, que ela vê a filha dela flutuando e sendo sugada para fora do quarto, né? Por uma luz. Né? E aí bateu aquele desespero, a mãe dela segurou ela pelas pernas, começou a puxar e gritar não, né? E durou ali alguns instantes essa batalha. Eu acho que a luz desistiu da abdução e foi embora. Né?
E ela falou, a mãe dela, quando eu conversei com essa senhora, né, e nessa época, no 2015, 2016, por aí, a mãe dela já tinha falecido. Ela falou, olha, até o fim da vida minha mãe nunca esqueceu isso. A gente sempre, vira e mexe, conversava do assunto, nunca entendemos, mas, bom, para mim foi uma tentativa de abdução, né? Acho que eles viram ali o empenho, o desespero da mãe e acabaram desistindo. Mas a moça estava flutuando, né? Porque a pessoa é envolvida por essa luz, não se sabe qual é a tecnologia, e faz a pessoa flutuar. Uma das formas de abdução é essa, né? A luz envolve, aí depois a luz é recolhida, né? A luz começa, digamos, a encurtar e vai puxando a pessoa para dentro da nave, né? Tem um caso aqui que está com o título de ET em corpo artificial. É um senhor que mora em Jacareí, me foi apresentado por esse amigo, né? O pseudônimo do senhor Benedito, né? Que o senhor que sempre trabalhou na área de segurança e tal, e um dia ele recebeu uma visita, um ser praticamente desceu na frente dele, na casa dele. Ele chegando de carro na casa dele, foi, mas se materializou, apareceu, falou, não, desceu, veio de cima, desceu na minha casa, né? Conversamos, tal. Eu acho aí também seria necessário tentar recuperar uma parte da memória. A impressão que eu tenho é que ele não lembra de tudo, né? Mas o que ele lembra é muito interessante, porque ele descreve um ser com aparência humana, só com um humano meio esquisito, meio torto, meio feio, né? E aí a minha conclusão, não sei se eu estou certo ou não, mas que era um ser que usava um corpo artificial. Porque ele tinha aparência humana, mas era uma aparência humana meio estranha, meio disforme, né? Tanto é que uma vizinha que posteriormente perdeu a memória também, mas na ocasião ela viu, foi perguntar para ele e falou, não, um parente meu aí, tem uns problemas de saúde e tal. E você não sabe da maior, Soraya. Depois de muita insistência, esse senhor fez um desenho do ser, entregou para esse amigo Benedito, entre aspas. Esse amigo não abriu o envelope, só que antes que chegasse às minhas mãos, desapareceu. Aff, Maria, já até me arrepia essas coisas. Então, não é porque não era para chegar para mim mesmo, né? Mas a minha conclusão é que o ser que ele viu, que era benéfico, conversou também coisas sobre uma possível encarnação anterior desse senhor de Jacareí. Falava, olha, você nessa encarnação é uma pessoa boa, mas na sua encarnação anterior no Oriente Médio, que você era soldado, você era ruim pra caramba. Machucou muita gente, quebrou os dentes de muita gente, por isso que você tem esses alguns probleminha, fruto do que você fez lá no passado. Né? Tem um caso interessantíssimo que não tem objeto voador, né? Mas é um ser que foi visto no aeroporto do CTA. Conversei aí de 12 testemunhas, que esse caso tem pelo menos 12, eu conversei com 6 pessoas relatando muito parecido. O que diferencia é a altura do ser ali, que cada um tem sua percepção, uns mais assustados, outros viram mais de perto, mas ali eu cheguei ali numa altura de pelo menos 2,60 metros de altura. Nossa. Altura de 2,60 metros. Caramba. É assustador, só por tinha aparência humana e tal, mas de uma das testemunhas, que me pareceu ter memória melhor, por isso que eu me enfiei nessa questão da altura do 2,60, porque outros falaram, não, para mim passava dos 3 metros. Mas nele eu fiquei, porque a gente estava numa reunião, né, conversando, eu, o colega do grupo, um ou 2 colegas do grupo e alguma dessas testemunhas, né? Outros eu fui na casa, tal, total de 6. E aí ele estava olhando na parede. E eu reparei, né, ele olhando na parede, eu fiquei olhando, curioso, falei, o cara está meio disperso. Ele falou, não, eu estou olhando ali aquela marca que tem na parede. Porque para mim aquela marca dá exatamente muito próximo da altura que ele tinha. Aí o que eu fiz? Eu fui medir a altura da marca e deu os 2,60 metros. Por isso que daí eu coloco no livro os 2,60. Embora outros falem, não, para mim passava de 3 metros. E flutuava e, né, ele usava uma vestimenta até os pés, cobrindo os pés, mas eles tinham a impressão que flutuava. E aí quando eles tentaram seguir, ele foi muito rápido, tal, atravessou uma cerca, atravessou e depois desapareceu no que foi descrito como uma explosão de luz. Então, tá lá. Tá o relato desse pessoal. E esse pessoal trabalhava na área dele, eram seguranças ou bombeiros do aeroporto. É por isso que eles estavam lá tarde da noite no aeroporto. Eles eram profissionais lá do local. Tem uma pessoa muito bacana, o relato dela é a Anice. A Anice mora aqui na Grande São Paulo, em Taboão da Serra. Ela tem muitos e muitos e muitos relatos. Ela é uma legítima contatada. Só o que ela tem para contar, acho que daria um livro inteiro. Nossa. Mas eu coloco algumas coisas, que é o último relato do meu livro.
E é o que acontece, ela teve avistamento na infância dela, na Paraíba, e na Ilha Bela. Ela, uma amiga e a filha dela. E nesse avistamento que elas tiveram, houve o famoso missing time, porque eles fizeram um trajeto à noite já, começo da noite até chegar onde elas estavam hospedadas, né? Pelo cálculo delas, chegariam 9h30 ou mais tardar 10 da noite. Quando chegaram lá, eram 11 da noite, a hora que perceberam. Então esse período aí sumiu. No mínimo, 1 hora do tempo ali sumiu. Estavam sendo acompanhadas por uma luz, né? Que no primeiro momento acharam que era avião, então o caso também ia ser aprofundada a pesquisa. Tem um relato aqui, ele é curto assim, mas o impacto da pessoa é que é interessante. Quem me contou foi um vizinho, um amigo, até foi meu colega quando a gente era bancário, o Fernando. Na verdade, o relato é da irmã dele, no interior de Minas. A irmã dele cuidava de um senhor que tinha uns problemas de saúde, pessoa idosa, e uma noite, região rural, esse senhor estava passando mal, com falta de ar. Aí resolveram abrir as janelas, né, para entrar. Quando eles abrem a janela, o que eles veem no pasto? Uma nave, né? Um disco voador absolutamente silencioso, totalmente prateado, que foi descrito pela irmã do Fernando como a coisa mais linda que eu já vi na vida. Um relato curto e tal, mas bem impactante nesse sentido, né? A coisa mais linda que eu já vi na vida foi o disco voador que ela viu por um acaso, né? Quando abriu a janela de madrugada. Nossa, não pensa que loucura? Isso que eu falo, esses casos você vê, tem todos os tipos de casos, né? Tem tudo aquilo que a gente vê na ufologia. Por isso que eu decidi escrever o livro, eu percebi que estava acontecendo ali na nossa região. Sim. Abdução, cura, o tempo desaparecido, né? Em inglês é o missing time, né? Tudo isso vem. Tem caso de implante, né? Tem um relato de caso de pessoa de abdução, a moça foi abduzida, ela é a prima dela não gosta de falar do assunto. Eu tentei falar, olha, minha prima não fala do assunto e minha prima já está morando há muitos anos na Europa, então nem adianta querer falar com ela. Esqueceu o episódio. Quis esquecer. Que cada uma... Agora, essa moça não, a Beth, eu já tinha o caso dela em outro livro, né? Mas como eu a conhecia pessoalmente, eu não queria, para o meu livro, pegar casos de outros livros, né? Fazer esse tipo de pesquisa. Mas como eu a conhecia pessoalmente, e aí eu juntei informações que ela me passou pessoalmente com o que tinha no outro livro, com algumas coisas que ela me passou posteriormente por WhatsApp, eu reconto a história dela, que é de abdução e implantes. Ela tinha implantes, não sei se ainda tem ou tirou, mas nos pés. Constatado por radiografia. Gente, é incrível. Mano, olha, isso é um assunto para ficar 3, 4 horas conversando, né? Verdade. Mas olha, quero te agradecer demais, te parabenizar pelo livro, inclusive muito bom. O pessoal que quiser adquirir, como faz? É muito legal. Basta, tem no site da Amazon, né? Porque quem quiser fazer uma compra mais formal, um método tradicional, acha na Amazon, ou então diretamente falando comigo, né? Pelo meu e-mail, né? maurobaeri@gmail.com, né? Ou me contatando pelas redes sociais, né? Só pesquisar Mauro Baeri, me acha fácil. Mauro né? Baeri. Mauro Baeri, né? Me acha fácil aí. E tem algum evento, alguma palestra por mais recentemente, assim ou não? Por enquanto não. Não, vai ter para o ano que vem. Eu devo fazer, possivelmente, sobre essa questão da cura. Devo fazer aí, tentar fazer na região, Vale do Paraíba, talvez aqui em São Paulo, se conseguir lugar. Tem que expandir, com certeza. Não dá para ir para lugar muito longe, que eu tenho meu ganha-pão lá em Jacareí, que eu sou funcionário público, mas fim de semana a gente consegue fazer algumas coisas. O pessoal fique atento nas redes sociais do Mauro também, quem se interessa por esse assunto, né? Que aí você posta tudo lá, né? Tem bastante coisa no nosso grupo, tem a página no Facebook, né? Que é Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio, tem a página no Facebook também. Grupo de Estudos Ufológicos 19 de maio. 19 de maio. Perfeito. Então, eu que agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigada, Mauro. Nossa, foi muito bom. Esses 2 programas foram sensacionais. Tenho certeza que quem gosta gostou demais. Eu espero que sim. Aí a gente está sempre tentando aprender um pouco mais e sempre tentando passar um pouco e incentivar outras pessoas a se interessarem por esse assunto que é fascinante. Perfeito. Gratidão mais uma vez, viu? Eu agradeço. Muito sucesso para você. Até mais, gente. Nosso lance é gostoso, mas é proibido. Escondidinho é tão bom, me dá um fecha na parede de um jeito atrevido. E das cositas também.
riacho.